Imagine um continente que parece novo e jovem, mas que esconde estruturas misteriosas que colocam em dúvida tudo o que sabemos sobre as civilizações antigas. As pirâmides misteriosas na selva do México ainda não têm um propósito claro. Suas formas majestosas e tamanhos que ultrapassam 30 metros de altura geram mais perguntas do que respostas. E o que dizer sobre os túneis subterrâneos conhecidos apenas por tribos locais, que se estendem por centenas de quilômetros e serviam como caminhos secretos? E as cabeças de pedra, como se tivessem caído do céu, que pesam até 20 toneladas e foram encontradas na Ilha de Páscoa? Como foram criadas e por quem? Os achados arqueológicos que a ciência oficial tem dificuldade em explicar continuam sendo um mistério, pois as coincidências na arquitetura entre civilizações que viviam a milhares de quilômetros de distância são chocantes. Isso não é ficção, mas estruturas reais, parte das quais são reconhecidas pelos arqueólogos, mas cujo verdadeiro significado e origem ainda não foram desvendados. As linhas de Nazca, no Peru, são algo que faz o sangue gelar nas veias de espanto. Esses gigantescos desenhos na terra, que alcançam tamanhos de 3 quilômetros, são visíveis apenas do alto. Mas como uma antiga civilização poderia criar tais colossais obras de arte? Existem imagens de animais como beija-flores, macacos e lagartos que parecem vivos, como se tivessem saído de um conto de fadas. E agora o mais surpreendente: para criar esses desenhos foram usados pedras que foram cuidadosamente removidas para expor a terra clara, resultando em contornos nítidos. Mas como? Como os antigos poderiam criar tais grandes e complexas figuras sem as tecnologias modernas? Existem muitas teorias, desde mapas astronômicos até pistas de pouso para deuses. Alguns cientistas acreditam que essas linhas poderiam ter servido como mapas celestiais orientados para estrelas, ajudando os navegadores antigos em suas viagens. Outros acreditam que elas eram locais de sacrifícios rituais, onde as pessoas faziam pedidos aos deuses por uma boa colheita. Mas isso não é tudo. Algumas hipóteses afirmam que essas gigantescas formas geométricas só eram visíveis do alto, o que significa que sua criação estava ligada a algum conhecimento superior, inacessível aos mortais comuns. E o que é ainda mais chocante? As linhas de Nazca foram descobertas apenas no início do século XX, quando pilotos, sobrevoando o Peru, notaram esses enigmáticos desenhos. No entanto, apesar de todos os estudos, a ciência ainda não pode dar uma resposta definitiva sobre para que foram criadas essas gigantescas figuras. Alguns pesquisadores até sugerem que elas poderiam ter um significado astrológico ou calendário, adicionando mais mistérios a esse fenômeno. Pense nisso. Se essas linhas realmente serviam como algum tipo de indicador astronômico, como os antigos poderiam saber sobre conceitos como órbitas planetárias e constelações? Na antiguidade não havia telescópios, mas seu conhecimento sobre o cosmos poderia estar baseado na observação do céu. É importante notar que algumas figuras estão relacionadas a eventos astronômicos específicos, como o solstício de verão, quando o Sol atinge seu ponto mais alto no céu. Mas isso não é tudo. Os cientistas descobriram que algumas linhas se cruzam em ângulos, criando padrões geométricos impressionantes. Isso levanta questões. Como os mestres antigos poderiam planejar suas ações com tamanha precisão? Seus conhecimentos em geometria poderiam ser muito mais profundos do que imaginamos. O povo Nazca deixou para trás um enigma
que não dá descanso a muitas gerações de pesquisadores. E imagine-se de pé nessa terra deserta, olhando para essas enormes figuras que se estendem por muitos quilômetros e sentindo que não entende como foram feitas. As linhas de Nazca não são apenas desenhos, são uma janela para o misterioso mundo de uma antiga civilização que ainda guarda muitos segredos. As pesquisas científicas continuam e cada nova descoberta adiciona novas camadas a esse já complexo estudo. Mas o que é ainda mais impressionante? Algumas dessas linhas poderiam ter sido criadas milhares de anos antes de os europeus começarem a explorar a América do Sul, tornando-as ainda mais chocantes. Imagine estruturas de pedra que se mantêm de pé por milhares de anos, servindo não apenas como ornamento, mas também como instrumento para observar o movimento do Sol. Este é o Stonehenge americano, em New Hampshire, que é incrivelmente semelhante ao seu famoso irmão britânico, mas possui suas próprias características únicas. Essas pedras enigmáticas estão dispostas em uma complexa construção que, segundo os cientistas, poderia ter servido como um calendário solar. Em alguns pontos desse complexo, as pedras estão alinhadas de forma que os raios solares passam através delas em dias específicos do ano, como durante os equinócios e solstícios. O que é ainda mais intrigante? Os arqueólogos ainda não chegaram a um consenso sobre quem construiu essa majestosa estrutura, celtas ou alguns dos primeiros colonizadores da América. Além disso, a idade dessas pedras, segundo diferentes estimativas, varia de 1 a 4.000 anos. Esse período abrange uma era em que continentes estavam conectados e trocas culturais ocorriam sem fronteiras. Uma das descobertas mais surpreendentes é que algumas pedras têm uma altura de até 30 metros e pesam até 30 toneladas, o que levanta a questão de como os antigos puderam lidar com esses gigantes. Mas isso ainda não é o mais estranho. No local foram encontrados artefatos, como ferramentas e cerâmica, que indicam a presença de uma cultura altamente desenvolvida com rituais específicos. Essas descobertas levantam muitas perguntas. Como exatamente seus criadores utilizaram esse complexo? As pedras faziam parte de algum ritual relacionado à agricultura ou à astronomia? Se você pensava que isso já era impressionante, imagine que algumas pedras têm uma forma específica que corresponde exatamente a eventos astronômicos, como no dia do solstício de verão, quando a sombra de uma das pedras aponta exatamente para o local onde o Sol nasce. Compare isso com outros monumentos megalíticos ao redor do mundo, como o Stonehenge, na Inglaterra, e você entenderá o quão único é esse lugar. As pesquisas continuam e cada nova descoberta adiciona novas camadas a esse já complexo estudo. Isso atrai a atenção tanto dos moradores locais quanto dos turistas, que buscam desvendar o mistério oculto pelas pedras. E sabe o que é mais louco? Alguns pesquisadores afirmam que esse complexo poderia ter servido não apenas como um instrumento astronômico, mas também como um local de reunião para rituais antigos, onde as pessoas se reuniam para marcar eventos importantes em suas vidas. As descobertas feitas ao redor do Stonehenge americano não deixam ninguém indiferente. Foram encontrados restos de fogueiras que, segundo estimativas, eram usadas para rituais e talvez tenham desempenhado um papel crucial na vida espiritual dos antigos povos. Cada passo nessa área abre novos horizontes, fazendo-nos refletir sobre o quão avançados nossos antepassados estavam em seus conhecimentos sobre a natureza e a astronomia.
É difícil não se perguntar como essas pedras puderam permanecer no lugar por tanto tempo, considerando que estavam sujeitas ao tempo e a catástrofes naturais. No final das contas, esse lugar se tornou não apenas um objeto de estudo, mas também um símbolo da criatividade humana e do desejo de entender o mundo ao nosso redor. E quem sabe quais outros segredos podem estar ocultos sob a camada de terra ao redor desse complexo enigmático. Imagine uma imensa montanha de terra em forma de serpente, com mais de 400 metros de comprimento, que se contorce pelo paisagema do Ohio. É o Círculo da Serpente. Mas e se eu disser que essa estrutura antiga foi construída de forma que sua cabeça aponta exatamente para o ponto do solstício de verão? Isso é impressionante, não é? Existem muitas teorias sobre quem exatamente criou esse objeto misterioso, mas ninguém pode dar uma resposta precisa. Arqueólogos acreditam que ele foi construído pelos povos indígenas da América, que viviam ali há mais de 2.000 anos, mas os detalhes permanecem obscuros. Essa montanha de terra não só impressiona pelo tamanho, mas também tem um profundo significado simbólico para os povos locais, que a consideram um lugar sagrado. O que poderia ter levado as pessoas a criar uma construção tão grandiosa? Alguns pesquisadores acreditam que isso poderia estar relacionado com observações astronômicas, pois tal precisão na orientação não poderia ser casual. E agora imagine que esse lugar foi usado para rituais relacionados com as mudanças de estações e ciclos solares. Uma das características mais intrigantes é que o Círculo da Serpente não é o único objeto semelhante na região. No Ohio, há muitas montanhas de terra, mas nenhuma delas pode se vangloriar de tamanha precisão e escala. Isso só reforça a pergunta: quais conhecimentos e tecnologias essas culturas antigas possuíam? Como elas utilizaram suas habilidades na construção para criar estruturas tão complexas? O mais surpreendente é que algumas dessas montanhas poderiam ser visíveis do alto, como se tivessem sido criadas não apenas para os humanos, mas também para os corpos celestes. E você sabia? Essas construções de terra poderiam ter servido não apenas para fins rituais, mas também como pontos de referência para aqueles que viajavam por essa vasta região. A compreensão de seu propósito continua sendo um verdadeiro enigma. Cientistas continuam a estudar esses objetos, mas cada nova descoberta só adiciona mais perguntas. Por exemplo, pesquisas recentes indicam que abaixo do Círculo da Serpente podem haver outras construções que ainda não foram descobertas. Isso abre novos horizontes para arqueólogos e historiadores, pois cada nova descoberta pode mudar nossa compreensão da cultura que criou essas montanhas de terra. Pense nisso. Temos a oportunidade de olhar para o mundo como ele era há mais de 2.000 anos, e cada novo artefato pode contar sua própria história. Além disso, como é estar em um lugar que foi sagrado para pessoas que viviam aqui há muito tempo antes de nós? Isso causa um misto de reverência e desejo de saber mais sobre quem eles eram e como viviam. E a pergunta final: quais segredos a terra onde se encontra o Círculo da Serpente ainda guarda? Na altitude de 3.800 metros acima do nível do mar, encontra-se a cidade misteriosa de Tiwanaku, que ainda hoje desafia a comunidade científica com sua história. Blocos de pedra local, com peso que chega a 30 toneladas, foram trabalhados com tamanha precisão que entre eles não é possível inserir nem mesmo um fino papel. Essas massivas construções, compostas por paredes, terraços e praças, dão a impressão de terem sido erguidas por seres superiores e não por humanos. Lendas dos moradores locais
contam sobre deuses do céu, que trouxeram conhecimentos e tecnologias que permitiram a construção de tamanhas obras. Um dos aspectos mais enigmáticos é o modo de transporte desses enormes blocos, pois em condições de altitude, sem tecnologias modernas, parecia impossível. Estudos indicam que para o deslocamento das pedras poderiam ter sido utilizadas estruturas de madeira e sistemas de rolos, mas como isso realmente ocorreu, permanece uma questão. Evidências da existência de uma civilização altamente desenvolvida que criou o Tiwanaku são encontradas tanto em achados arqueológicos quanto em tradições orais. Por exemplo, uma pesquisa realizada em 2006 mostrou que na região habitavam pessoas que praticavam agricultura de alta qualidade, utilizando sistemas de irrigação que permitiam o cultivo de colheitas em encostas rochosas. É interessante notar que alguns dos maiores blocos utilizados na construção têm formas geométricas complexas que poderiam ser criadas apenas com ferramentas avançadas. E aqui surge a questão: como os antigos construtores conseguiram alcançar tamanha precisão na obra de pedra, considerando que as tecnologias da Idade da Pedra não permitiam o uso de mecanismos modernos? Alguns cientistas sugerem que isso pode estar relacionado com observações astronômicas realizadas na área de Tiwanaku. Por exemplo, a parte sul da cidade, possivelmente, tinha um observatório astronômico, onde se observavam os movimentos das estrelas, o que poderia influenciar nas soluções arquitetônicas. A ascensão às altas montanhas locais também poderia estar relacionada com rituais que tinham grande importância para os moradores, conectando-os com corpos celestes e divindades. Isso adiciona ainda mais mistério a esse lugar, pois cada pedra, cada terraço pode esconder segredos que ainda precisam ser descobertos. Mitos locais mencionam que Tiwanaku poderia não ser o único semelhante e que semelhantes cidades poderiam ter existido em outros platôs de altitude, mas até hoje não foram encontrados. Existem versões de que esses monumentos megalíticos poderiam fazer parte de uma vasta rede que conectava diferentes culturas. Achados nas proximidades confirmam a existência de ligações entre diferentes civilizações antigas, tornando o estudo de Tiwanaku ainda mais fascinante. Por exemplo, arqueólogos encontraram artefatos que indicam comércio com outras regiões, o que atesta um alto nível de intercâmbio cultural. E agora, imagine, e se Tiwanaku não fosse apenas uma cidade, mas parte de uma rede global de conhecimentos que foi perdida? Existe outra parte da história, ainda não descoberta, que poderia explicar a origem dessas tecnologias tão maravilhosas? As perguntas aumentam e no horizonte novos estudos que podem abrir portas para mundos completamente desconhecidos. Sacsayhuamán não é apenas um ponto turístico histórico, mas uma verdadeira enigmática que deixa os cientistas do mundo inteiro em um beco sem saída. Imagine, paredes ciclópeas construídas com pedras de até 200 toneladas, perfeitamente ajustadas umas às outras, sem uma gota de cimento. Como isso é possível? Arqueólogos ainda quebram a cabeça sobre como os incas conseguiram mover esses blocos gigantes, pois nem as tecnologias modernas conseguem repetir esses feitos. Os cientistas sugerem que foram usadas estruturas de madeira e um sistema de roldanas, mas os métodos exatos permanecem desconhecidos. O que há de mais estranho? Essas pedras não estão apenas desordenadas, estão conectadas com tamanha precisão que nem uma folha de papel pode passar entre elas. A altura de algumas paredes chega a 8 metros e o comprimento de alguns trechos ultrapassa 200 metros. Isso cria a sensação de estar diante de uma obra-prima de arte,
feita com amor e atenção a cada detalhe. No entanto, isso não são apenas paredes. É um complexo que foi usado para diversos rituais e cerimônias, e seu propósito ainda não foi completamente revelado. Agora imagine que nesse lugar não havia apenas sacerdotes, mas verdadeiras legiões que defendiam suas terras sagradas. Como eles conseguiam erguer esses pesos até essas alturas? Alguns pesquisadores sugerem que nas redondezas havia pedreiras especiais onde, com ferramentas simples, eram extraídas pedras perfeitas. No entanto, nenhuma dessas hipóteses tem confirmação, e o mistério de Sacsayhuaman permanece sem solução. Parece que os incas possuíam conhecimentos de física e construção que foram perdidos ao longo do tempo. É interessante que mesmo hoje, nesse lugar, ainda podemos ver vestígios de tecnologias antigas que não podem ser explicadas. Por exemplo, algumas pedras têm formas que se ajustam perfeitamente aos contornos das pedras vizinhas, como se os construtores já soubessem como elas seriam posicionadas. Os cientistas observam que, para ajustar as pedras com precisão, foram usadas ferramentas feitas de materiais mais moles, e apesar disso, o resultado é impressionante. Essas junções não se desmancham mesmo após séculos. Se você quiser entender o quão complexo isso é, imagine que você está montando uma estrutura com 36 grandes pedras, cada uma pesando até 200 quilos, e todas elas devem se ajustar perfeitamente umas às outras. Mas isso não é tudo. Algumas pedras têm ângulos incomuns que não permitem que elas deslizem umas pelas outras. Como isso foi alcançado? Os cientistas ainda tentam encontrar uma resposta para essa pergunta. Se você acha que isso é tudo, está enganado. Existe mais um detalhe que impressiona. Em Sacsayhuaman, é possível encontrar pedras com entalhes que lembram ferramentas modernas. Para que os incas precisavam dessas formas? Talvez fossem objetos rituais ou meios de trabalhar com outros materiais. Cada nova descoberta levanta mais perguntas do que respostas. E quando parece que estamos prestes a desvendar o mistério, surgem novos achados que colocam em dúvida todas as teorias conhecidas. Por exemplo, recentes escavações revelaram que algumas pedras foram trabalhadas com ferramentas que não poderiam existir naquele período, o que aumenta ainda mais as discussões. Uma dessas pedras foi encontrada com linhas características que, segundo os cientistas, podem indicar o uso de um material desconhecido. Que ferramenta poderia deixar essas marcas? Os segredos de Sacsayhuaman continuam ocultos de nós, e cada novo achado levanta ainda mais perguntas. Essas paredes, que sobreviveram aos séculos, continuam a intrigar cientistas e amantes da história, e parece que suas enigmas permanecerão sem solução por muito tempo. As pirâmides de Tikal, na Guatemala, não são apenas estruturas arquitetônicas, mas verdadeiras obras-primas que guardam muitos mistérios. Esta majestosa estrutura, conhecida como Templo 1, eleva-se a 47 metros, tornando-se uma das mais altas desse antigo cidade maia. Mas o que realmente impressiona? Se você bater palmas na base, o som refletirá de maneira que cria um efeito semelhante ao grito da ave sagrada Quetzalcoatl. Você sabe o que isso significa? Isso indica que os antigos construtores possuíam conhecimentos profundos de acústica e os utilizavam em seus rituais. As pirâmides serviam não apenas como locais de adoração, mas também como arenas para sacrifícios rituais que podiam incluir tanto animais quanto pessoas. Cada ritual
era cuidadosamente planejado e realizado com o cumprimento de muitas regras para agradar aos deuses e garantir a prosperidade de seu povo. Em Tikal, foram encontrados vestígios de muitos desses rituais, e os arqueólogos calcularam que mais de 100 sacrifícios eram realizados por ano. Mas isso não é tudo. No topo do Templo 1, havia um altar onde estavam as vítimas, o que conferia a esse local uma especial santidade. E agora imagine que em Tikal havia mais de 200 pirâmides, cada uma com sua própria função e história. As pirâmides foram construídas com base em fenômenos astronômicos e sua orientação permitia observar o movimento dos corpos celestes. Isso indica que os maias não eram apenas habilidosos construtores, mas também excelentes astrônomos. E o que é ainda mais impressionante? Em Tikal, os arqueólogos encontraram restos de antigos instrumentos e ferramentas utilizadas para a escultura de pedra e madeira, o que revela um alto nível de habilidade desses povos. Cada pedra, cada detalhe dessas construções indica que os maias tratavam suas obras com o maior respeito. A atenção aos detalhes que eles demonstravam impressiona. Alguns blocos pesavam mais de 20 toneladas e eram meticulosamente polidos para se ajustarem perfeitamente uns aos outros. Esse nível de habilidade não poderia ser alcançado sem estudos detalhados e desenvolvimento de tecnologias. E aqui começa o verdadeiro mistério. Algumas dessas pirâmides foram construídas de maneira que suas sombras pudessem indicar a estação do ano. Por exemplo, nos dias do equinócio de primavera e outono, a sombra da pirâmide se deita de tal forma que parece que uma serpente desce pela escada. Isso indica que os maias utilizavam suas pirâmides como relógios solares, o que destaca seu profundo entendimento da natureza. Em Tikal também foram encontrados vestígios de antigos danças rituais e festivais que eram realizados em praças diante das pirâmides, onde se reunia todo o povo. Esses encontros eram não apenas religiosos, mas também sociais, fortalecendo os laços entre as pessoas. Mas espere, isso ainda não é tudo. Os pesquisadores acreditam que as pirâmides faziam parte de um sistema complexo conectado a outros centros maias, formando uma paisagem cultural unificada que se estendia por centenas de quilômetros. Essa rede de vias comerciais e estradas rituais conectava Tikal a outros importantes centros, como Palenque e Copán. Assim, Tikal não era apenas uma cidade, era um nó que conectava diferentes culturas e povos. E o que é mais impressionante? Nos últimos anos, sob camadas de terra e vegetação, os arqueólogos descobriram novas pirâmides e estruturas que antes eram desconhecidas. Isso abre novos horizontes para a compreensão da cultura maia e seus feitos arquitetônicos. Cada novo artefato não é apenas uma descoberta, mas uma chave para desvendar os mistérios que ainda permanecem não resolvidos. Imagine gigantescas cabeças de pedra, pesando até 40 toneladas, criadas há mais de 2.000 anos. As cabeças olmecas não são apenas artefatos, mas verdadeiros monumentos de mistério, que impressionam pela sua detalhada e grandiosidade. Cada uma dessas obras-primas foi esculpida em tufo vulcânico e possui traços faciais incrivelmente detalhados, incluindo queixos pronunciados, narizes largos e olhos profundos. Mas o que realmente impressiona é que os cientistas ainda não sabem exatamente como os antigos olmecas conseguiram criar e transportar essas massivas construções.
Imagine ter que transportar 30 toneladas de pedra com ferramentas simples. Seria como tentar mover um ônibus com as mãos. Pesquisas mostram que algumas cabeças têm tamanhos que chegam a 2,5 metros de altura e podem conter até 100.000 centímetros cúbicos de pedra. Mas isso não é tudo. Existem versões de que para sua criação foram usados não apenas recursos locais, mas também materiais trazidos de longe, o que questiona os conceitos tradicionais sobre o desenvolvimento das civilizações antigas. E o que é ainda mais impressionante, alguns cientistas sugerem a possibilidade de influência da África. Isso mesmo, você não leu errado. No entanto, até agora, isso é apenas teoria sem provas suficientes. Como os Olmecas poderiam saber sobre outros continentes? Isso levanta muitas questões sobre possíveis contatos entre povos que pareciam estar em extremos opostos do mundo. Além disso, a localização dessas cabeças, na zona de florestas tropicais do México, só aumenta o mistério. Como eles puderam criar essas massivas construções em condições onde a pedra precisa ser extraída de longe e o transporte por terrenos pantanosos exige esforços sobre-humanos? Cada vez que arqueólogos tentam desvendar esse mistério, eles encontram novas dificuldades. Até agora, foram encontradas mais de 60 cabeças, mas cada uma delas ainda guarda segredos sobre a cultura olmeca. Como é possível que uma civilização tenha deixado tão impressionantes obras de arte, mas não tenha deixado registros de sua existência? E aqui surge a questão: qual era a sociedade olmeca? Gradualmente fica claro que essas cabeças poderiam não ser apenas monumentos, mas também importantes símbolos de poder e religião, mas seu significado exato permanece desconhecido. Talvez elas tenham sido usadas para venerar antepassados, ou até mesmo para designar governantes. Para entender isso, precisamos de mais dados. O mais impressionante: alguns pesquisadores acreditam que as cabeças poderiam ter sido criadas para representar características individuais de pessoas específicas, tornando cada uma delas única. Imagine que cada cabeça não é apenas uma estátua, mas uma história completa, por trás da qual pode estar a personalidade de um rei ou pessoa influente da época. Mas onde começa o verdadeiro paradoxo? A maioria das cabeças não tem inscrições ou outros identificadores, deixando-nos no escuro sobre quem eram essas pessoas. Como é possível? Cada cabeça não é apenas uma pedra, mas uma janela para o passado que continua fechada. E quando você pensa que já sabe tudo, aparece uma nova descoberta que questiona todas as teorias anteriores. Por exemplo, em 2009, no estado mexicano de Veracruz, foram descobertos fragmentos adicionais que podem mudar nossa compreensão da cultura olmeca. Isso levanta ainda mais perguntas. Quais segredos essas cabeças guardam e o que elas podem nos contar sobre os povos antigos que habitavam a América? Você não vai acreditar, mas cada nova descoberta pode mudar completamente nossa visão sobre como os olmecas viviam e se desenvolviam. Em uma altitude de aproximadamente 100 metros acima do nível do mar, no coração das selvas mexicanas, encontra-se Palenque, uma cidade maia que ainda hoje impressiona com seus mistérios. Imagine, durante escavações no templo de Nac, arqueólogos encontraram uma tumba, dentro da qual descobriram um sarcófago com uma imagem incomum. Essa imagem causa debates e discussões entre cientistas e entusiastas da história. Muitos acreditam que ela representa nada menos que um astronauta maia. O que é mais chocante? O sarcófago que contém essa misteriosa astronauta
Foi encontrado em um templo construído no 9º século de nossa era, e suas dimensões são impressionantes. A comprimento é de 2 metros e a largura, quase 1,5 metros. Muitos acham que essa figura com cabeça alongada e detalhes estranhos lembra um cosmonauta moderno que, quem sabe, poderia ter pousado na Terra há muitos séculos. Mas isso não é tudo. Os cientistas encontraram outros artefatos que confirmam a conexão dos maias com a astronomia. Por exemplo, em Palenque foram descobertas complexas tabelas astronômicas que permitem prever eclipses solares com alta precisão. Como isso é possível? O segredo está no fato de que os maias tinham um entendimento único do tempo e do cosmos, o que lhes permitia criar calendários precisos. No entanto, essa conexão com o cosmos apenas aumenta as discussões sobre o que realmente aconteceu nessa cidade misteriosa. E agora imagine, todo o Palenque foi construído com apenas trabalho manual, e para erguer seus templos foram necessários milhares de trabalhadores. Cada pedra pesava pelo menos 30 quilos e era içada até uma altura de 20 metros. E aqui começa o verdadeiro absurdo. Alguns pesquisadores até sugerem que Palenque poderia ter servido não apenas como um centro religioso, mas também como um local para observar as estrelas. Eles afirmam que a localização dos templos foi escolhida para coincidir com os principais eventos astronômicos. E o que é ainda mais chocante? Palenque faz parte de uma rede mais ampla de maias que se estende por milhares de quilômetros, conectando diferentes cidades e culturas. Isso significa que Palenque não estava sozinho, e suas enigmas poderiam fazer parte de algo muito maior. E agora imagine, a tumba que contém o astronauta é, em essência, uma cápsula do tempo, contendo não apenas os restos de um antigo governante, mas também muitas enigmas que podem mudar completamente nossa visão sobre os maias. E o mais absurdo de tudo, os cientistas ainda não conseguiram determinar exatamente quando e como Palenque foi construído, e alguns até afirmam que sua arquitetura poderia ter sido inspirada por civilizações extraterrestres. Os Ilhas de Páscoa não são apenas estátuas de pedra, são verdadeiros gigantes que guardam seus criadores. Sabia que a altura de algumas delas pode atingir 10 metros e seu peso excede as 80 toneladas? Esses monumentos, que parecem observar o vasto mar, levantam muitas perguntas sobre como foram transportados para uma ilha a 3.000 quilômetros do continente. As teorias mais ousadas sugerem que foram usados sistemas de roldanas de madeira ou até cordas, mas nenhuma dessas hipóteses tem provas definitivas. O que é ainda mais intrigante é que algumas das moai estão enterradas de tal forma que seus corpos permanecem ocultos e os pesquisadores ainda tentam entender o porquê disso. Alguns acreditam que isso está relacionado a mudanças climáticas ou práticas culturais do povo Rapa Nui, que habitava essa remota esquina do mundo. A ilha permaneceu isolada por muito tempo e sua cultura se desenvolveu independentemente do mundo exterior, resultando em costumes e crenças únicas. Por exemplo, eles tinham um sistema de escrita chamado Rongo-Rongo, mas ele nunca foi decifrado. Imagine como isso poderia ser, os habitantes criando complexos símbolos em tábuas de madeira que ainda são um mistério para os arqueólogos. E o mais chocante, essa isolação levou ao esgotamento dos recursos da ilha e a sociedade Rapa Nui enfrentou uma crise que afetou a grande cultura que construiu as moai. Mas isso não é tudo.
Sabia que uma das últimas pesquisas mostra que existiam rituais especiais relacionados à construção e transporte dessas estátuas, que podiam incluir sacrifícios e apresentações musicais? Isso faz refletir sobre quão enraizados eram as crenças e costumes dos habitantes. E nesse contexto, as moais se tornam não apenas estátuas, mas símbolos de luta pela sobrevivência e identidade cultural. Além disso, apesar de seu isolamento, a Ilha de Páscoa se tornou um importante objeto de estudo da história humana. Como uma comunidade poderia criar tais monumentos com recursos limitados? As pesquisas científicas continuam, e cada nova descoberta pode mudar nossa compreensão das Moai e do povo Rapa Nui. Por exemplo, em 2020, foram encontrados novos artefatos que podem ajudar a desvendar os mistérios da antiga cultura. Cada pedra, cada estátua é uma história esperando ser descoberta. E se você pensava que as Moai eram apenas estátuas, reflita sobre o significado que tinham para seu povo e por que continuam a despertar o interesse de cientistas e viajantes de todo o mundo. A Vale da Morte. Nos Estados Unidos não é apenas um deserto com clima quente. Aqui ocorre algo verdadeiramente estranho. Pedras, com peso de várias dezenas de quilogramas, se movem pela superfície de um lago seco, deixando rastros claros. Pode imaginar? Essas misteriosas pedras que se arrastam podem se mover sem qualquer fonte visível de força, e os cientistas ainda estão tentando entender essa anomalia natural. Uma das áreas mais conhecidas é chamada de Racetrack Playa, uma longa faixa de terra onde pedras do tamanho de um carro pequeno deixam rastros de até 100 metros de comprimento. Mas espere, isso não é tudo. Na década de 1920, o pesquisador Harry Goodwin notou que algumas pedras, ao se moverem, deixavam rastros que pareciam muito precisos para serem acidentais. Pesquisas científicas confirmaram que essas pedras misteriosas realmente se movem. Mas como? Em 2012, uma equipe de cientistas da Universidade da Califórnia, em Berkeley, realizou uma pesquisa que mostrou que, em certas condições, quando o gelo se forma na superfície do lago e começa a derreter, as pedras podem deslizar sobre uma fina camada de água. Você não vai acreditar, mas o processo de derretimento do gelo pode criar movimento suficiente para que pedras de até 30 quilogramas comecem a se mover. Eles até descobriram que as pedras mais ativas se movem a uma velocidade de até 10 metros por minuto. Mas isso não é tudo o que foi descoberto. Os cientistas observaram o movimento das pedras com câmeras de vídeo e descobriram que o movimento ocorre principalmente nos meses de inverno, quando a temperatura varia entre 0 e 1 grau Celsius. Isso levanta muitas perguntas. Quais outros fatores contribuem para esse movimento? E o que é ainda mais surpreendente? Algumas pedras deixam rastros completamente únicos, diferentes em forma e comprimento, o que sugere que cada pedra pode ter sua personalidade nesse processo estranho. As pesquisas continuam, e cada vez que os cientistas retornam à Vale da Morte, eles encontram algo novo. E o mais interessante, ainda não sabemos se todas as enigmas dessas pedras que se arrastam foram resolvidos. Imagine uma pirâmide que por muito tempo foi considerada um simples morro, com uma igreja erguida em seu topo. É a pirâmide em Cholula, no México, a maior pirâmide do mundo em volume. A altura dessa construção alcança 36 metros e sua base ocupa uma área superior
a 400 mil metros quadrados, o dobro da área da famosa pirâmide de Gizé. Mas o mais interessante é que quando os espanhóis chegaram ao México no século XVI, eles não apenas deixaram esse lugar em paz, eles construíram a igreja de Santa Maria no topo, para esconder o santuário sagrado para os habitantes locais. Isso não foi por acaso. Eles queriam fechar o local sagrado, completamente mudando seu significado. Quando os arqueólogos começaram as escavações no início do século XX, eles ficaram surpresos ao descobrir que sob o morro não havia apenas uma pirâmide, mas um complexo de 6 pirâmides construídas uma sobre a outra. Essas construções foram erguidas com tufo vulcânico e revestidas com brilhantes azulejos que, infelizmente, não sobreviveram até nossos dias. Mas isso não é tudo. Durante as escavações, foram encontrados mais de 200 mil artefatos, incluindo cerâmica, ferramentas e restos de objetos de culto, o que sugere que esse lugar tinha um grande significado para os habitantes locais. E agora imagine que essa pirâmide não era apenas um local de adoração, mas o centro de um complexo sistema de rituais e sacrifícios que foram realizados aqui ao longo de séculos. As galerias descobertas dentro da pirâmide levam a várias câmaras, onde, segundo os cientistas, eram realizados rituais relacionados à fertilidade e aos sacrifícios. Se você acha que isso é incrível, imagine que, na antiguidade, milhares de pessoas poderiam se reunir aqui para participar desses rituais, e o monumento poderia ter sido usado para observações astronômicas. Por exemplo, em certos dias do ano, as sombras das pirâmides e dos edifícios ao redor criavam ilusões ópticas impressionantes que faziam parte da cosmologia local. 80% da estrutura ainda permanece injustamente enterrada sob a terra e novas tecnologias, como o georradar, ajudam os pesquisadores a descobrir novas verdades. Por exemplo, em 2020, foram descobertas câmaras ainda mais profundas, contendo sinais de pintura antiga e símbolos que ainda são um mistério para os pesquisadores. É interessante notar que, ao longo dos séculos, os habitantes locais consideravam o morro apenas parte do paisagismo, sem suspeitar de sua verdadeira natureza. Essa descoberta confirmou que até os lugares mais comuns podem esconder histórias incríveis. E enquanto a igreja ainda está no topo, sob ela se encontra um dos maiores monumentos da arquitetura antiga, que continua a surpreender e a encantar a imaginação. A fortaleza de Ollantaytambo, localizada a mais de 2.700 metros de altitude, é um espetáculo impressionante que não cessa de encantar pela sua grandiosidade. As muralhas dessa fortaleza foram construídas com uma precisão tamanha que é impossível passar até mesmo uma lâmina de faca entre os blocos. Esses blocos, que pesam até 30 toneladas, foram trabalhados com uma precisão incrível, mas o que realmente surpreende é como os incas conseguiam erguer esses blocos tão pesados a tamanha altura. Alguns pesquisadores sugerem que os blocos poderiam ter sido moles durante o processo de trabalho, permitindo que fossem moldados e colocados com facilidade, como argila. Mas isso ainda não é o mais estranho. Nas proximidades da fortaleza foram encontrados vestígios que indicam que os blocos poderiam ter sido trabalhados com tecnologias desconhecidas. É fascinante que em Ollantaytambo ainda se mantenham as escadas em degraus, que não apenas impressionam pela sua grandiosidade, mas também serviam como um elemento crucial da agricultura dos incas, permitindo-lhes cultivar plantas em encostas de difícil acesso. Essas escadas não são apenas bonitas,
foram projetadas considerando as particularidades do clima local, o que permitia aos incas utilizarem cada gota de água de forma eficiente. E aqui está a pergunta: como os incas, sem os instrumentos modernos, conseguiam alcançar tamanha precisão na construção? Algumas teorias afirmam que eles utilizavam instrumentos de madeira que não deixavam vestígios. Mas isso ainda não é tudo. Nas muralhas da fortaleza podem ser vistas imagens complexas em relevo que ainda não foram completamente decifradas. Muitas dessas imagens representam cenas de rituais religiosos, mas o verdadeiro significado desses símbolos ainda está envolto em mistério. E se você pensou que era tudo, aqui está mais um fato surpreendente. Na fortaleza ainda existem vestígios de sistemas de água antiga, que forneciam água aos moradores mesmo nos períodos de seca. Esses sistemas eram tão eficientes que, mesmo após séculos de abandono, ainda funcionam. E por falar nisso, nesse local único, encontra-se um dos maiores relógios solares do mundo, construído pelos incas para observações astronômicas. Mas como eles conseguiam criar um dispositivo tão preciso que permanecia preciso por séculos? As pesquisas continuam e cada novo achado levanta mais perguntas sobre como os incas conseguiam alcançar esses resultados. Teotihuacan, outrora uma cidade majestosa, deixa muitos mistérios que ainda intrigam arqueólogos e historiadores. Imagine que este lugar foi lar para mais de 100.000 pessoas, tornando-o uma das maiores cidades de sua época. A Pirâmide do Sol, com 63 metros de altura, é não apenas uma das maiores pirâmides do mundo, mas também uma obra arquitetônica de precisão, cujas bases estão perfeitamente alinhadas com os pontos cardeais. E o mais impressionante, alguns pesquisadores afirmam que as proporções dessa pirâmide coincidem surpreendentemente com as dimensões das pirâmides egípcias, o que gera debates sobre possíveis ligações entre essas duas culturas antigas. Mas quem realmente construiu Teotihuacan? Não há consenso, pois nenhum dos povos conhecidos, como os astecas, deixou registros sobre sua construção. Nem mesmo as imagens misteriosas na pintura mural, que mostram pessoas com instrumentos astronômicos e objetos rituais, oferecem respostas claras. Além disso, foram encontrados muitos artefatos, incluindo cerâmica e adornos, que indicam que os habitantes de Teotihuacan possuíam habilidades avançadas em arte e artesanato. Mas o que realmente impressiona, durante as escavações foram descobertos restos de grandes bairros que, segundo suposições, poderiam ter funções religiosas e comerciais. As dimensões dessas áreas são impressionantes. Imagine praças do tamanho de campos de futebol, cheias de pessoas e atividades. Mas isso não é tudo. No centro da cidade, há a Rua dos Mortos, que se estende por mais de 2 quilômetros, cercada por edifícios majestosos que poderiam ter sido templos e centros administrativos. E o que é ainda mais impressionante? Em Teotihuacan não foi encontrado nenhum vestígio de escrita, o que coloca em dúvida a possibilidade de compreender suas estruturas culturais e sociais. Esse mistério faz você refletir sobre como sociedades tão complexas poderiam existir sem um sistema de escrita. Alguns especialistas acreditam que a causa do desaparecimento dessa cidade possa estar relacionada a fatores ecológicos, como a esgotamento de recursos ou mudanças climáticas, que levaram à migração da população. No entanto, apesar de muitas teorias, a resposta final permanece obscura. Ao mesmo tempo, a influência de Teotihuacan sobre os astecas e outras culturas do México é inestimável.
Muitos de seus rituais e estilos arquitetônicos têm raízes nesse lugar misterioso. É interessante que alguns astecas consideravam Teotihuacan uma cidade sagrada, onde os deuses criaram a humanidade. Mas o que realmente aconteceu com essa civilização? A resposta pode ser surpreendente. Eles deixaram não apenas estruturas físicas, mas também muitos mistérios que ainda aguardam solução. As cavernas de Porto Rico, com seus enigmáticos petróglifos, impressionam a imaginação e geram muitas perguntas. Imagine paredes cobertas de símbolos que foram esculpidos há mais de 1000 anos, parecendo sussurrar sobre civilizações antigas que existiram nesta ilha. Alguns desses desenhos, encontrados em cavernas como a caverna Rio Camui e a caverna La Cueva, representam sinais misteriosos que ainda não foram decifrados. Os moradores locais acreditam que essas cavernas são portais para outros mundos, onde habitam espíritos e povos subterrâneos que guardam os segredos do passado. Lendas contam como os antigos se comunicavam secretamente com os espíritos, usando esses petróglifos como uma ponte entre os mundos. Mas isso não é tudo. Arqueólogos, estudando esses lugares, encontram artefatos que não se alinham com as culturas conhecidas. Por exemplo, na caverna Rio Camui foram encontrados instrumentos de pedra que não se assemelham aos usados pelos índios taínos ou caribenhos. Existem até sepulturas misteriosas que indicam a presença de pessoas com costumes e rituais únicos. Como eles chegaram aqui? Quem eram eles? As respostas a essas perguntas podem mudar nossa compreensão da história da região. Descobertas incomuns, como cerâmica com padrões desconhecidos e objetos que lembram atributos rituais, adicionam ainda mais mistério. Além disso, em uma das cavernas foram encontrados restos de animais que se extinguiram há vários milhares de anos, indicando que esses lugares poderiam ter servido de abrigo para pessoas por muito tempo. Não menos interessantes são os contos locais, transmitidos de geração em geração. Contam sobre espíritos que vivem nas cavernas, que podem tanto ajudar quanto prejudicar. Os moradores locais às vezes realizam rituais para apaziguar esses espíritos, deixando ofertas nas cavernas. Além disso, nas proximidades das cavernas foram registrados fenômenos estranhos, luzes misteriosas que piscam na escuridão e sons que não podem ser explicados. Há até boatos de que alguns pesquisadores desapareceram sem deixar vestígios ao tentarem penetrar em partes mais profundas das cavernas. Quem sabe quais segredos ainda estão escondidos nesses abismos sombrios? E os petróglifos, talvez, sejam apenas a ponta do iceberg, indicando a existência de culturas inteiras das quais ainda não sabemos nada. Em uma das recentes pesquisas, foi encontrado um petróglifo que lembra um mapa, que pode levar a outras cavernas ainda não descobertas. Quantas ainda estão escondidas em Porto Rico? O templo de Quetzalcóatl, em Chichén Itzá, é uma maravilha arquitetônica sobre a qual circulam lendas. Dizem que foi construído em uma noite com a ajuda de forças sobrenaturais. E isso não é apenas uma lenda. As paredes do templo são adornadas com entalhes que representam deuses pagãos e símbolos relacionados aos 12 meses e 20 dias do calendário maia. Este templo não é apenas um local de adoração, mas também um complexo instrumento astronômico. Durante o equinócio de primavera, uma serpente parece crawling pela escada, um espetáculo que ocorre devido ao posicionamento único dos raios solares e às astúcias arquitetônicas dos antigos construtores.
Imagine como a luz solar penetra nas aberturas e cria o efeito de uma serpente deslizando pela escada do templo com 30 metros de comprimento. Esse efeito foi calculado com precisão de segundos. Engenheiros e arquitetos da antiguidade consideraram todos os detalhes para criar esse espetáculo mágico que atrai milhares de turistas todos os anos. Mas isso não é a única enigmática característica do templo. Dentro você pode encontrar altares rituais e câmaras subterrâneas que possivelmente foram usadas para sacrifícios. E o que é ainda mais chocante? Em uma dessas câmaras, arqueólogos encontraram os restos de mais de 600 vítimas, que, segundo se acredita, foram sacrificadas ao deus da chuva, Shaki. Tudo isso indica que o templo de Quetzalcóatl não era apenas um edifício, mas o centro da vida religiosa, onde a fé e a astronomia, a cultura e a arquitetura se entrelaçam. E isso é apenas a ponta do iceberg. As pesquisas continuam e a cada ano são descobertas novos fatos que nos fazem revisar nossas ideias sobre a vida dos maias. O templo de Quetzalcóatl é não apenas uma realização arquitetônica, mas também uma prova de como as civilizações antigas podiam prever fenômenos naturais e usá-los em seus rituais. E aqui está mais um detalhe intrigante. No dia do equinócio de primavera, o templo se torna o centro de uma peregrinação, quando milhares de pessoas se reúnem para ver esse espetáculo. Cada ano esse evento enche o ar de um misto de reverência e expectativa, como se os próprios deuses descessem do céu para observar seus fiéis. O templo de Quetzalcóatl não é apenas um lugar, mas uma história viva que continua a revelar seus segredos. E o que mais esse misterioso templo ainda esconde? Muitos desses monumentos, como as linhas de Nazca, que se estendem por 300 quilômetros e representam animais gigantes e figuras geométricas, foram construídos com tamanha precisão que só podem ser vistos de cima. Mas isso é apenas a ponta do iceberg. O círculo de serpente Tiwanaku e Sacsayhuaman impressionam não apenas pelo tamanho, mas também pela complexidade de suas construções, utilizando pedras de até 30 toneladas, que foram tão bem trabalhadas que entre elas não cabe nenhuma folha de papel. Em Tikal, uma das maiores cidades maias, mais de 300 edifícios, incluindo templos e palácios, foram preservados em uma área de mais de 60 quilômetros quadrados. As cabeças olmecas, essas gigantescas esculturas de pedra com até 3 metros de altura e até 10 toneladas de peso, continuam sendo um mistério. Quem as criou e por quê? E na costa sul do Chile, os moais, com suas cabeças maciças, não apenas impressionam pelo tamanho, mas também levantam questões sobre como foram transportados para os numerosos ilhéus. Cada um desses monumentos, seja Palenque com suas esplêndidas entalhes ou o enigmático complexo de Chavin de Huántar, guarda em si mistérios não resolvidos. Sabia que até hoje continuam os debates sobre como e por que foram construídas essas impressionantes construções? Arqueólogos descobrem novos artefatos que colocam em dúvida as teorias anteriormente aceitas. Por exemplo, recentemente foram encontrados vestígios de antigas estradas que conectam essas estruturas, indicando a existência de uma complexa rede de comunicação entre diferentes culturas. E agora, imagine que os cientistas sugerem a possibilidade de existência de civilizações ainda mais antigas que poderiam ter influenciado a construção desses monumentos grandiosos.
A cada ano, novas enigmas surgem, atraindo a atenção de pesquisadores de todo o mundo. E o mais surpreendente, alguns desses locais, como Tiwanaku, podem ser ainda mais antigos do que imaginávamos, e sua história continua a fascinar até mesmo os historiadores mais experientes.